Queridos amigos da nossa casa e de todas as demais, sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos iniciando o nosso mês espírita do Leon. Esse é o 23º mês espírita. E temos a grata satisfação de ter mais uma vez o nosso querido companheiro Luiz Alberto, nosso irmão de caminhada de longa data, que já vem conosco nos nossos trabalhos, no nosso mês. E o nosso querido amigo vai nos falar hoje sobre os conflitos psicológicos gerados pela pandemia. Seja bem-vindo, irmão, e deixamos todo o nosso carinho contigo nesse momento. Ok, muito obrigado. Boa tarde, Janice, Carlos, demais irmãos da Sociedade Espírita Leon Denis, de Camobi, Santa Maria, nessa tarde abençoada, calorosa e calorenta, que nós estamos encarando no apagar das luzes do nosso verão. Mas aqui estamos unidos em torno do mesmo ideal, o ideal espírita cristão. E quando nós nos reunimos em torno desta causa, seja presencial ou à distância, virtual, online, não tem tempo ruim, porque nós conseguimos nos harmonizar espiritualmente com aquilo de melhor que a natureza e a vida pode nos oferecer. Que possamos, mais uma vez, mais um ano, mais um aniversário desta valorosa instituição, compartilhar os nossos conhecimentos, o nosso estudo e as nossas reflexões com todos aqueles que partilham conosco esse momento, agora, online, e também aqueles que vão ter disponível a gravação do nosso encontro, da nossa palestra, depois disponível nas redes sociais. O tema escolhido para o mês é muito oportuno, atual e necessário. Consciência e saúde mental para o recomeço, que é o tema global do mês Espírita Leon Denis. E eu resolvi iniciar a nossa fala interpretando cada uma dessas palavras do tema central do mês espírita. Consciência. Quando a gente estuda psicologia, a gente vai aprender que existem 3 tipos de consciência. A primeira consciência é a consciência neurológica. É aquela, por exemplo, em que a gente explora quando encontra alguém caído na rua, por exemplo. E a gente se coloca voluntariamente para socorrer e atender e descobrir por que aquela pessoa está caída. E se porventura a gente perceber que ela está grogue, confusa, ou mesmo com as suas faculdades mentais obliteradas, comprometidas, então a gente vai avaliar qual o estado de consciência daquela pessoa. E a gente vai poder definir se ela está consciente ou inconsciente. Se ela está consciente, a gente pergunta: o que aconteceu? Qual é o seu nome? Por que você está caído? E ela, conseguindo responder essas perguntas, ela vai comprovar que ela está consciente. Essa consciência é a consciência neurológica. A segunda consciência, estudada pela psicologia, é a consciência psíquica. Tem muitas coisas que regem o nosso comportamento e as nossas emoções, que estão arquivadas na nossa memória profunda, ou seja, o inconsciente. Mas aquelas coisas lúcidas e nítidas, presenciais,
que nos colocam em contato com a realidade do aqui e agora, como, por exemplo, estamos participando de um chat, uma palestra espírita com Leon Denis, através de uma ferramenta de internet. Então, a nossa consciência, ela consegue definir claramente o que está acontecendo nesse momento. Mas tem muitas outras coisas que a gente não tem disponível aqui agora, porque estão arquivadas no nosso inconsciente. Então, esta consciência é a consciência psíquica. E ainda por fim, temos uma terceira consciência, que é a consciência moral. E a consciência moral é aquela que faz a gente perceber a mudança de comportamento a partir do comprometimento com uma causa nobre. É a consciência moral. Seja com o trabalho profissional, com a família, com a causa filantrópica humanitária, com a religião, com o conhecimento científico que a gente adquire. E a partir disso, espera-se que a pessoa trabalhe e aplique de maneira consciente, comprometida, aqueles princípios que regem aquela doutrina, aquela causa, aquela questão. Essa é a consciência moral, onde a pessoa às vezes sabe o que é o certo, mas faz o errado. E essa atitude comprova uma falta de consciência moral. Então, quando definimos um tema do mês espírita como consciência e saúde mental para o recomeço, a consciência que estamos trabalhando aqui é a consciência moral, diante dos conhecimentos adquiridos através do espiritismo e também diante do sofrimento que a humanidade sofreu a partir da pandemia. Essa consciência colocada no título do mês espírita, ela poderia muito bem ser substituída pela palavra conscientização. Ou seja, será que as pessoas, a partir de tanto sofrimento, se conscientizaram que nós precisamos construir uma sociedade melhor, mais justa e mais solidária? Mas ainda parte do tema, título, é saúde mental. Houve tempo que a saúde mental dizia respeito a transtornos mentais, a loucura, algum sofrimento mais agudo na parte psicológica, psíquica, emocional. Mas isto mudou, porque a bem da verdade, a saúde mental está inserida dentro da saúde integral. Não é de graça que existe uma lei brasileira no campo da saúde que determinou a partir do ano de 2001 que em 30 anos, no Brasil, não haverá mais hospital psiquiátrico específico para este fim. E de lá para cá, aos poucos, estão sendo extintos os manicômios. Por que isso? Para evitar a segregação da pessoa que tem uma doença mental da sociedade. Essas pessoas eram internadas em manicômios, casas psiquiátricas, e muitas vezes eram abandonadas e esquecidas lá. Elas eram a parte da sociedade, à margem da sociedade, porque elas causavam medo nas pessoas. E essa situação está mudando também a partir da legislação. Hoje, os hospitais gerais precisam reservar em torno de 5% dos seus leitos para a questão da saúde mental, para que a saúde mental seja integrada ao contexto geral da sociedade e a saúde integral. Então, quando se fala saúde mental, é interessante levar em consideração que a saúde mental diz respeito também à saúde biológica e a saúde biológica também diz respeito à saúde mental. E mais, o termo correto de saúde integral é o equilíbrio pleno da pessoa no aspecto biopsicossocial e espiritual. Então, quando nós não conseguimos suficientemente nos entrosarmos e viver em harmonia na sociedade, a gente pode ser considerado uma pessoa que não está com a sua saúde integral plena, porque não consegue conviver em sociedade. Porque o convívio social também diz respeito à saúde. A pessoa pode ter saúde mental,
saúde biológica e ter uma dificuldade de conviver com as pessoas. E por isso vai lhe faltar a saúde integral. E por fim, o tema do mês espírita fala do recomeço. Consciência e saúde mental para o recomeço. Quando a gente fala recomeço, isso nos remete a uma situação e a uma condição de algo que foi interrompido abruptamente, alguma coisa que foi paralisada por alguma circunstância específica. E a partir daquela pausa, daquele período em que as coisas não aconteceram no ritmo e no contexto normal de como era, pressupõe-se que a gente vai ter um recomeço. E esse recomeço indica uma mudança, uma transformação. E a pandemia, sim, traz intrínseca na sua mensagem divina, em especial, também uma mensagem social, humanitária, econômica, política, também nesse aspecto traz uma mensagem. Mas, acima de tudo e de todos, traz uma mensagem divina, como uma grande mestra, professora, educadora da humanidade. Eu tenho oferecido nas minhas palestras a simbologia comparando a pandemia com a professora do tempo da palmatória. A professora que, quando o aluno errava, ela não passava a mão na cabeça. Ela mandava o aluno colocar a mão disponível, com a palma da mão exposta, e com a régua de madeira, a professora, então, batia na mão do aluno para castigá-lo e para que ele aprendesse através da dor. Então, a pandemia é uma professora do tempo da palmatória. E vem nos trazer essa mensagem que a humanidade está perdida, comprometida moral, espiritual, socialmente, afetivamente. A humanidade está doente, principalmente contaminada pelas duas maiores chagas do ser humano, que é o orgulho e o egoísmo. E é necessário que venha uma doença, que venha uma ferramenta, um instrumento para dar uma guinada nos rumos da humanidade. Esse é o papel da pandemia. Bom, nós estamos bem adiantados no que diz respeito à vacina, aos próprios medicamentos que estão sendo pesquisados para controlar a doença e evitar o agravamento e até a morte. E percebe-se os resultados positivos. Mas é bom lembrar que a pandemia ainda não passou e que o coronavírus veio para ficar. Ainda que a gente não tenha contaminação mundial ou mesmo regional, a gente ganhou um parceiro para o resto dos dias da humanidade, que é a doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Mas a ciência, a tecnologia, a medicina têm trabalhado no sentido de que este vírus, assim como outros tantos, não cause tanto mal para a humanidade. Mas a pandemia não acabou. Então, é importante perceber que esse recomeço é importante. E para recomeçar a nova fase de nossas vidas, não precisa extirpar totalmente a pandemia. Já dá para aprender. Afinal de contas, a pandemia ela fez aniversário de 2 anos agora. A ciência identificou o primeiro contaminado na China em novembro de 2019. Mas ela se tornou pandemia em fevereiro de 2020. Então, recentemente, no mês que terminou a semana passada, a pandemia fez aniversário de 2 anos. Nós não precisamos de mais 2 anos de pandemia para aprender e perceber que está na hora da mudança e que já dá para recomeçar. Vamos pensar que na transição entre a pandemia presente e o fim da pandemia, a gente já pode iniciar o processo do recomeço da transição comportamental da humanidade, com as lições aprendidas na pandemia. Isso diz respeito ao tema central do mês.
E o nosso tema específico para a abertura do mês espírita tem como título Conflitos Psicológicos Gerados pela Pandemia. Eu fiz questão de enfatizar o título do mês espírita, porque penso também que é a responsabilidade de quem abre o mês espírita. Fazer uma abordagem sintetizada, tipo uma sinopse, de tudo aquilo que precisa ser trabalhado dentro dessa temática. Mas também, falando sobre o tema do mês, eu consigo fazer a introdução do meu tema, da minha responsabilidade. Então, quando a gente fala conflitos psicológicos, a gente vai perceber que com ou sem pandemia, todos nós temos os nossos conflitos psicológicos. E assim como a medicina, assim como a ciência, fica estudando as causas de determinadas doenças e acabam descobrindo que existem várias causas, nunca é uma causa só. Tem causas genéticas, hereditárias, em relação à alimentação, aos hábitos, ao estilo de vida, ao ambiente de trabalho, ao espaço de convivência, ao estresse do dia a dia. Então, são muitos fatores que implicam para deflagrar uma enfermidade. Vale o mesmo raciocínio para os conflitos psicológicos. E nem todos aqueles que apareceram na pandemia foram gerados pela pandemia. É verdade. A pandemia veio descortinar muita coisa que estava escondida. É como se tivesse muita sujeira embaixo do tapete. E a pandemia descobriu a sujeira. E muita coisa apareceu. Porque a pandemia gerou medo, preocupação, estresse, perda, doença, corrida aos hospitais, disputa de leitos. Muitas coisas gerou a pandemia na humanidade. E este processo da pandemia acelerou muitos conflitos pré-existentes à pandemia nas criaturas. Uma predisposição que cada pessoa tem a um transtorno mental, a um conflito existencial, a um conflito psicológico grave. Nós temos uma tendência, uma predisposição, uns mais, outros menos, a desenvolver certas doenças. Agora, a pessoa que tem como perfil da personalidade ansiosa, não necessariamente ela sofre do transtorno de ansiedade. São coisas semelhantes, porém distintas. O perfil da pessoa ansiosa é a pessoa inquieta, afoita, a pessoa apressada, não senta nem para fazer a refeição, não tem tempo para conversar com o outro, está sempre atrasada, está sempre correndo, é uma pessoa inquieta, uma pessoa ansiosa. Não necessariamente essa pessoa sofre do transtorno de ansiedade, que é outra questão mais profunda e mais grave. É uma patologia psíquica, mental, emocional. É diferente, embora seja familiar. Ora, a pessoa que tem uma personalidade ansiosa e se vê mergulhada dentro de uma pandemia, de um vírus invisível e que contamina no simples toque com material contaminado, que depois pode ser levado à boca, às vias respiratórias, e a pessoa já tem esse perfil ansioso, ela pode sim acelerar esse comportamento da sua personalidade e acabar desenvolvendo e deflagrando um transtorno de ansiedade. Mas uma pessoa calma, serena, tranquila, não que seja um santo, mas é de uma personalidade calma, de uma personalidade mais resiliente, mais resignada, de uma vida mais serena, menos corrida, menos ansiosa.
essa pessoa vai estar mergulhada dentro do mesmo cenário da pandemia, do coronavírus. E devido ao perfil da personalidade desta segunda, ela vai ter maior resistência a desenvolver um transtorno de ansiedade, comparando com a primeira. E nisso a gente percebe que muitos conflitos psicológicos surgidos na pandemia, nem todos eles foram gerados especificamente pela pandemia. Mas nós temos, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, que, aliás, na cidade do Leon Denis, em Santa Maria, esse transtorno ficou bem conhecido e bem divulgado a partir da tragédia da Boate Kiss, onde os sobreviventes da tragédia e os familiares daqueles que perderam a sua vida, muitos desenvolveram esse transtorno, porque é o trauma que surge depois de uma tragédia, de uma catástrofe, de um susto, de um medo exacerbado, e pode deflagrar depois nas pessoas que estiveram diretamente ligadas a esse evento, desenvolver esse TEPT, que é o transtorno pós-traumático. Ora, a gente canaliza esta percepção para a pandemia e é plenamente reconhecível que muitas pessoas já desenvolveram e outras muitas vão desenvolver o transtorno pós-traumático, devido à perda de entes queridos, devido à intubação numa UTI do hospital, devido à Covid, e depois de ter dado alta pelo medo, o estresse que passaram a desenvolver esse transtorno. Da mesma forma que pessoas que tinham um perfil de personalidade mais calma se viram mergulhadas no terror Covid dentro dos seus lares, com filhos, cônjuges, pais, alguns sequelados, alguns intubados que ficaram muito bem depois da intubação, e de muitos que não retornaram da doença e desencarnaram. Ora, para desenvolver um transtorno de ansiedade das pessoas, nas pessoas que tiveram a Covid dentro dos seus próprios lares, não necessariamente precisa de uma personalidade ansiosa. Então, tem casos e casos. Quantas famílias, quantos casamentos ficaram comprometidos devido à pandemia? Quantos casamentos terminaram devido à pandemia? E por que isso? Porque, via de regra, quando estamos na idade produtiva, laboral, profissional, as pessoas se conhecem, namoram, casam e depois vão trabalhar. E trabalham por 30 anos sem conviver, no dia a dia, de segunda a sexta, um mês junto. De manhã um sai para o trabalho, para um lado, e nos tempos em que a mulher conquistou seu espaço na sociedade, trabalha do mesmo nível do homem, e às vezes até mais do que o homem, fora de casa. Então, a cultura contemporânea estabeleceu um novo estilo de vida conjugal, onde o casal se vê nas férias, onde o casal se vê quando se aposenta. O que a pandemia fez? Colocou todo mundo dentro de casa durante o distanciamento social, o fechamento das fábricas, do comércio, de várias instituições. E esses casais foram efetivamente se conhecerem durante a pandemia. E muitos entraram em conflitos. E muitos se separaram. E alguns fortaleceram seus laços de amor, seus laços de afeto. Quantas crianças passaram por dificuldade durante a pandemia? Também abusos, violência, a própria violência contra a mulher. Então a pandemia
reuniu dentro do lar a família que estava dispersa por um tempo, uma hora de convivência. E isso gerou muitos conflitos. E isso causou muitos prejuízos. Então, também são conflitos psicológicos gerados pela pandemia. Quando falamos da parte financeira, econômica e das oportunidades de trabalho, também vamos perceber quantas pessoas perderam seu emprego, perderam sua renda. Os moradores de rua pelo Brasil afora aumentaram consideravelmente de pessoas que não conseguiram mais pagar os seus aluguéis, pessoas que perderam a sua renda. Podemos assistir na televisão famílias inteiras, pais e filhos, morando em barracas no centro de São Paulo e outras capitais do país. Aquelas que se sobressaem na mídia, fora aquelas outras do interior que não aparecem na mídia e que não são menos carentes desses problemas sociais. E, evidentemente, que esta situação foi gerada pela pandemia. E o conflito e o sofrimento que surgiu a partir daí, não tem a menor dúvida que tem a sua causa principal na pandemia. Mas quando a proposta do tema é o recomeço, bom, então a humanidade está passando por uma transição dolorosa, dolorida, sufocante, estressante. É a hora de aprender pela dor. Nós ouvimos por muito tempo o mantra dizendo: nós temos duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Eu tenho dito nesses tempos de pandemia que nós já tivemos duas alternativas, mas agora nós não temos mais duas, temos apenas uma, é pela dor. Agora a gente aprende pela dor ou a gente aprende pela dor? O recomeço que nos espera agora e mais à frente é uma mudança de hábitos. É o combate ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Eu ouvi agora no Jornal da Tarde, esqueci o cargo da pessoa agora, mas é uma espécie de um chanceler ucraniano que estava vivendo fora da Ucrânia, mas voltou para a Ucrânia. E ele, depois de fazer as críticas muito lúcidas em relação à guerra, ele disse assim, ó, que a gente pode tirar alguma coisa boa dessa guerra, da Rússia invadindo a Ucrânia, é que todo o povo da Europa vai se dar conta que ninguém está seguro e 100% estável na sua condição socioeconômica, financeira, etc. E que nós precisamos abrir as portas para os refugiados em todo o mundo, porque ninguém está livre de uma hora para outra virar um refugiado. Bah, eu achei de ordem superior a fala dessa personalidade importante no mundo social e político lá da Ucrânia. É um pensador que falou isso, uma pessoa de destaque social, um formador de opinião. E a pandemia traz essa mensagem. Quando a gente percebeu que os países de primeiro mundo foram, no auge da pandemia, os mais afetados. Ninguém escapou. Nem os ricos, nem os poderosos escaparam dos prejuízos causados pela pandemia, em todos os sentidos. Inclusive, alguns pagaram com a própria vida. E nós, meus irmãos espíritas, que devemos encher a boca e bater no peito, dizendo: eu sou espírita. Mas não num sentido de vaidade ou de orgulho, querendo menosprezar a fé, a crença e a religião dos nossos irmãos
não espírita, mas no sentido de assumir a responsabilidade de quem conhece, de quem sabe, de quem é privilegiado de ter a conexão direta com os nossos irmãos que nos antecederam na partida daqui para lá e vêm testemunhar a vida após a morte e vêm relatar o que encontraram no lado de lá do túmulo e que, para a perplexidade de muitos, inclusive de André Luiz, que trouxe a sua magnífica obra pela psicografia de Chico Xavier, o irmão Valdo Vieira, deram com os burros na água, porque tinham um pensamento, uma ideia da vida após a morte, e chegando lá, perceberam que a vida após a morte nada mais é do que a sequência da vida antes da morte. O que nos aguarda no lado de lá do véu que separa os dois planos da vida? O plano material e o plano espiritual. O estilo de vida, as companhias sociais, os gostos, hábitos, a nutrição mental, psicológica que a gente tinha antes de partir. Tem uma comparação muito interessante que eu costumo oferecer nas palestras, quando vem esse tema da vida após a morte, o que vamos encontrar no lado de lá, eu coloco da seguinte forma. O sono da noite imita a morte. Por quê? Porque acontece a emancipação da alma. O corpo deita e a alma sai. Quando a gente morre, o corpo deita e a alma sai. A diferença é que a emancipação do sono é temporária e dura no máximo até despertar o celular no outro dia de manhã para ir trabalhar. E a emancipação da alma pelo fenômeno biológico da morte é uma emancipação definitiva. Mas quando a alma sai do corpo, para o corpo dormir, aonde a alma vai? Com quem a alma se encontra? O que a alma vai fazer? O que a alma sente quando sai do corpo? Nada mais, nada menos do que a sequência das suas vivências, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos durante a vigília. Me diga o que pensas e o que fazes das 8 da manhã até as 23 horas. E eu te direi o que vai acontecer contigo das 23 horas até as 7 horas da manhã durante o teu sono. O que a gente vive à noite fora do corpo é sequência do que a gente vive de dia com o corpo em vigília. Vale para a desencarnação. Toda noite, quando a gente sai do corpo, a gente se integra e se entrega a companhias espirituais da nossa mesma estirpe no plano espiritual. E vai ter e desfrutar e compartilhar com elas dos mesmos hábitos, gostos, ideias, tendências e projetos. Toda noite, ao longo da vida. Evidentemente que a gente pode se reformular. É isso que a gente espera. Evoluir, mudar de pensamento, mudar de hábitos, mudar de grupo de convivência, mudar de ideias, ideologia, de apetites, de desejos, de planos. Podemos e devemos mudar. E na medida que a gente vai mudando também o nosso cenário noturno quando a alma sai do corpo. Mas a verdade é que quando acontece a desencarnação, se pega a média harmônica do estilo de vida mais de acordo com a nossa personalidade e a nossa trajetória, e é exatamente o resultado disso que nós vamos encontrar na espiritualidade. Meus queridos irmãos, que esse tema proposto para o mês espírita, o recomeço,
a consciência, a saúde mental, os conflitos psicológicos e o recomeço, tem uma conotação de grande responsabilidade para nós espíritas. À luz do Evangelho de Jesus, nós devemos aproveitar as oportunidades para crescer, para evoluir. Quando no Sermão da Montanha Jesus cantou: "Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados", a gente aprende que sempre junto com o mal vem o remédio. A pandemia é o mal e o remédio é o aprendizado, a lição, o crescimento. Quando eu proponho que nós não temos mais alternativa do amor, só alternativa da dor, cabe salientar que nós devemos sublimar as coisas negativas que ainda existem no nosso ser. E nesse contexto, se nós temos só a dor nesse momento para a humanidade, a gente pode tranquilamente transformar a dor em amor, através da sublimação, da caridade, da solidariedade, da união fraterna, da humildade. Uma das grandes mensagens da pandemia, meus queridos irmãos, é a oportunidade de praticar a humildade. Nós lemos em todos os códigos de regra social, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que somos todos iguais. Isso é algo que é muito propagado pelas pessoas, principalmente pelas pessoas de destaque na fala para as multidões. Somos todos iguais. E isso está escrito nos códigos de ética, de leis, de sociedade. Somos todos iguais. Só que a gente observa a sociedade e a gente percebe que nós somos todos diferentes. E não no sentido lógico de que cada pessoa é única e por isso somos diferentes. Não. Nós somos diferentes na oportunidade de trabalho, de moradia, de 3 refeições por dia, do atendimento à saúde, da segurança, da educação, da dignidade humana. É nesse sentido que rezam os códigos que nós somos todos iguais, mas que, em realidade, nós não somos todos iguais. Mais uma lição da pandemia. E veio mostrar, sim, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, eu costumo dizer, na hora do velório, quando o nosso corpo está dentro do caixão, e tu olha o rei e o plebeu, tu olha o miserável e o milionário dentro do caixão. Pode ser uma caixa de pinos ao lado de um caixão de cedro, mas ali dentro o que é que tem? Um corpo sem vida, ou seja, igual aos todos os demais corpos. Somos iguais na doença, na dor, no sofrimento, na agonia, na angústia, nós somos iguais. Porque quando ficamos desesperados ou submetidos a uma dor muito intensa, o rico, quando chora, não é bonito, não é fino, elegante, culto em relação ao outro. Não, somos todos iguais perante a dor, perante a morte, perante o sofrimento. E a pandemia trouxe essa lição. E essa lição é a lição da humildade. Para que tanto orgulho, se na hora da dificuldade nós somos iguais? Se na hora da dificuldade nós somos iguais, por que quando não tem dificuldade a gente faz questão de ser tão diferente e tão melhor e tão superior que o outro? Então a pandemia também trouxe essa lição. Ouça quem tem ouvidos de ouvir e vejam quem tem olhos de ver. Bom, o que eu mais ouço por aí, principalmente após a na Ucrânia 10 dias atrás, é que a pandemia não serviu para nada. Ora, é duro ter que ouvir isso, mas temos que convir que para muitos a pandemia não serviu
para nada. Mas eu sou um homem de fé, e não apenas uma fé divina, uma fé em Deus e nos benfeitores espirituais. Eu tenho fé em mim e tenho fé na humanidade. Porque, no fundo, na essência, todo ser humano é bom. Ele está temporariamente passando por uma experiência negativa, onde as imperfeições no coração da criatura humana ainda sobrepuja as suas virtudes. Mas a essência, nós somos filhos de Deus, e Deus é bom. E a nossa hereditariedade divina é o bem, e não o mal. Mas é verdade que a pandemia parece que não fez efeito em muitas pessoas. Mas para quem está atento, para quem tem o mínimo de sensibilidade, aprendeu muita coisa. Inclusive, no grupo de estudo da Casa Espírita Paladinos de Jesus, onde nós nos reunimos no retorno às aulas do ESD, no mês de março, na última quinta-feira, surgiu essa questão: será que a pandemia serviu para alguma coisa? Se a pandemia tivesse servido para alguma coisa, não teríamos essa guerra. E aí eu tive uma intuição, porque também isso me incomoda. Não bastava a pandemia, mais a guerra. E me veio uma intuição. E eu coloquei para os irmãos do grupo: olha só, a ONU é formada por 193 países, poderosos, medianos e países pobres. A Organização das Nações Unidas, que é uma rede de união dos países no mundo, em torno das causas humanitárias, em todos os sentidos. A ONU, a bem da verdade, é a congregação da aldeia global da humanidade. Ali são discutidos assuntos que dizem respeito à raça humana, ao ser humano no planeta Terra. De grande respeito e consideração a essa instituição. E essa instituição nunca fez tanta reunião como tem feito nos últimos 10 dias. Chegou a ter 3 reuniões por dia, no sentido de discutir a crise da guerra lá no leste da Europa. E o que a gente percebe na movimentação da ONU? Que 99% dos países do mundo estão unidos, de um lado, contra o comportamento do nosso irmão, dirigente maior, que tomou a decisão de invadir o território da Ucrânia. E eu tenho a impressão que essa união forte dos demais países foi conquistada ao grande movimento de parceria e solidariedade científica, social e econômica exigida pela pandemia. Me parece que a pandemia uniu mais a humanidade. Ricos e pobres, países poderosos e países mais frágeis. A pandemia uniu esses países. E graças à pandemia, nós ainda não temos deflagrada a terceira guerra mundial, terceira e última, se acontecer guerra mundial. O homem mais poderoso do mundo disse assim: os americanos, o resto do mundo pode ficar tranquilo que nós não vamos entrar na guerra. Porque se a gente disparar uma munição, um tiro contra os nossos irmãos, essa guerra já não é mais nossa. E o prejuízo já não é mais nosso. É um prejuízo gravíssimo para toda a humanidade e compromete a humanidade toda. Então nós não vamos entrar nessa guerra. Tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, sem entrar no conflito armado. Isso é sensatez, isso é bom senso, isso é responsabilidade. E penso que a pandemia também nos preparou para enfrentar essa guerra. Ao mesmo tempo em que a pandemia não conseguiu cumprir plenamente seu papel, e por isso veio a guerra. Que possamos orar e vigiar, e fazer minimamente a nossa parte, no sentido de acalmar os ânimos de todos os lados, para que a coisa não se agrave mais ainda. Enfim, meus queridos irmãos, já encaminhando o encerramento dessa nossa fala inicial, ou da fala da palestra, que a gente possa
trabalhar as lições da pandemia para tratar os nossos conflitos psicológicos. Os conflitos psicológicos, emocionais, existenciais, são inerentes à vida num mundo de expiações e provas. Ninguém vai estar livre o tempo todo dos seus conflitos. Resta saber o quanto estaremos fortalecidos na fé, no conhecimento, na solidariedade e na sintonia com os benfeitores espirituais, para que a gente consiga enfrentar os nossos conflitos, crescer, evoluir e vencer a nós mesmos em primeiro lugar. Que Jesus abençoe os nossos bons propósitos e que possamos recomeçar imediatamente a nossa transformação moral, a nossa mudança de hábito, inspirado no Evangelho de Jesus e através do conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina que esclarece e que consola todos nós. E que a gente consiga auxiliar, na medida do possível, os benfeitores espirituais que cuidam do nosso planeta, sob a égide de Jesus. Porque as nossas vibrações, as nossas preces, os nossos pensamentos, as nossas atitudes nos pequenos núcleos de convivência social certamente estarão colaborando a nível vibracional, como falou a nossa irmã no início, no sentido de levar a paz que o mundo tanto precisa. Façamos o papel do beija-flor. A floresta está em chamas. Muitos bichos conseguem colaborar de maneira exuberante devido às suas condições, como o próprio elefante, que tem praticamente um reservatório de água e até uma mangueira de bombeiro natural. E o beija-flor pouca coisa pode. Mas vamos evitar de imitar a onça preguiçosa, que quando viu o beija-flor carregando água no bico para apagar o incêndio da floresta, a onça deu risadas e criticou. Olha só o beija-flor, que ingênuo, tem a pretensão de apagar o incêndio da floresta com a gota de água no bico. O beija-flor, quando fazia a viagem de volta para pegar mais água no açude, ele discretamente olhou para a onça e respondeu: Comadre onça, não se preocupe comigo, porque eu estou apenas fazendo a minha parte. Sejamos o beija-flor. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos. Feliz aniversário, Leon Denis. Que assim seja.